Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando neste início de tarde de sábado, hoje dia 15 de fevereiro de 2025, e aqui estamos com mais uma edição do programa Direto ao Ponto, retomando essa saga do Direto ao Ponto itinerante, visitando os municípios aqui no entorno do município de Maravilha. E hoje estamos mais precisamente no nosso querido município de Tigrinhos, aqui no gabinete do prefeito Sidney Bernard, e acompanhado também do vice-prefeito Ivo Ari Varros. Ivana Roman, comigo mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Celso, boa tarde aos ouvintes da 90.3 e também quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Aliás, estamos no gabinete oficial da Prefeitura do município de Tigrinhos, ao lado do prefeito Sidney e também do vice, do Ivo Ari, aqui para contar um pouquinho para vocês todo esse projeto de trabalho que eles têm agora para o município, que nós já viemos contando ao longo do Direto ao Ponto, enquanto nós estávamos lá no período pré-eleitoral, depois na campanha, e agora, de fato, nós estamos com esse projeto, Celso, que eu estou muito feliz da gente conhecer os municípios no ninho mesmo. A gente está vindo nos gabinetes, conhecer um pouquinho, aproximar os municípios de Maravilha e também, prefeito, contar um pouquinho do que vocês planejam, do que vão executar, para que outros municípios acabem, porventura, se inspirando e trazendo esse, vamos dizer, entrelaçamento entre os municípios. Exatamente. Né? A gente sabe a realidade dos nossos pequenos municípios, assim como Maravilha, que já é um município um pouquinho maior, mas as dificuldades. Então estamos aqui muito felizes em fazer parte desse quadro, já agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça, que é a Conecta Pro, a Foco Energia, a Nova Era Construtora, a UP Odontologia e também conosco o Grupo Oliveira. Celso. Muito bem, vamos então direto ao ponto e vamos apresentar os nossos convidados desta tarde. Presença importante aqui no gabinete oficial, como bem disse a Ivana Roman, do prefeito Sidney Bernard e também do vice Ivo Ari Varros. Eles que já estão no comando do município de Tigrinhos há mais de um mês. Vamos conhecer como é que está sendo esse trabalho que vem sendo desenvolvido desde o dia 1º de janeiro, né? Certamente muito trabalho. Não sei se dá para se dizer reconhecimento da casa, porque vocês vêm da sucessão do prefeito anterior, né, o prefeito o David Oliveira, que aliás foi prefeito por 4 mandatos aqui no município de Tigrinhos. Né? Praticamente só tem a foto dele. Exatamente, a gente observa no hall aqui onde tem a galeria dos ex-prefeitos do município, né, estaria estampado pelo menos 4 quadros do prefeito David Oliveira, mas um conhecedor como nunca, né, da gestão pública do município. Mas o professor Sidney e o próprio Ivo, eles nunca estiveram distantes da realidade da administração pública aqui no município. Prefeito Sidney, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ivana, boa tarde, Celso, o nosso boa tarde aos ouvintes da Difusora 90.2. Em especial, a gente gostaria de cumprimentar a população de Tigrinhos. Vice-prefeito Ivo Ari, boa tarde. Boa tarde, Celso de Oliveira, boa tarde, Ivana Roman. Cumprimentar nosso prefeito também e cumprimentar em especial aos municípios tigrinhenses que estão nos ouvindo nesse momento, e com certeza a gente vai transmitir alguma mensagem aí das perguntas que a 90.3 estará fazendo para nós. Prefeito Sidney, vamos direto ao ponto. Como é que está sendo esses primeiros dias de trabalho aqui na Prefeitura de Tigrinhos? Mas então, eu diria para ti que logo após as eleições, né, a gente foi adentrando, teve as portas abertas aqui do administrativo, a gente foi adentrando para com a prefeitura aqui, tomando conhecimento de causa das mais diversas áreas, a partir deste, já trabalhando a possibilidade assim de renovar inúmeras licitações, até porque o município vinha andando de uma certa forma com tranquilidade, né? E não diferente, nós se posicionamos diante dos fatos e reiteramos aquela possibilidade assim de nós dar uma continuidade cada vez melhorada
nessa questão administrativa aqui de Tigre. Prefeito Sidnei, sendo direto ao ponto também, já vai ser a minha segunda pergunta. Questão economicamente falando, como é que vocês encontraram o caixa da prefeitura? Caixa da prefeitura, naquele momento a gente encontrou ele e numa situação muito boa. Não diferente agora, a gente está assim administrando de uma forma muito cautelosa, tanto é que a gente contratou apenas 3 secretários nesse primeiro momento em janeiro. Agora, a partir de fevereiro, a demanda dos demais secretários, assim procurando manter um caixa bastante salutar, até porque são inúmeras as demandas que virão pela frente nas mais diversas áreas, né? E pode ter certeza que muita novidade virá pela frente, e até porque a gente tem um caixa assim relativamente bom para a gente enfrentar as demandas. Quem permanece a gestão anterior, prefeito Sidnei? Algumas situações, Celso, com relação à questão pessoal, tanto é que estivemos assim, bastante envolvidos durante esse mês de janeiro, né, nessas resoluções. Alguns secretários permaneceram, outros trocaram de área, enfim. Procuramos assim unir o útil ao agradável, procurando colocar a pessoa certa na área certa, até porque para procurar desenvolver assim um atendimento de qualidade para a população de Tigrinhos que merece. Prefeito, e agora eu preciso fazer essa intervenção, Celso, porque até mesmo o prefeito e o vice podem responder. Vamos lá, você perguntou o que permanece, mas aí é importante que nós destaquemos e a população inteira, porque vocês vêm de uma sucessão do anterior prefeito que já vinha reeleito, ou seja, são 8 anos no poder, e aí agora vocês vêm sucedendo, tanto o Sidnei quanto o Ivo, certo? Agora, para a população, para quem nos vê, aí o senhor me diz, sim, encontramos o caixa numa situação boa, nós queremos desenvolver e tal, e aí me conta uma coisa da gestão do prefeito Derlin. O que é que a gestão do Sidnei e do Ivo tem de diferencial? Para nós não pensarmos aqui, a população pensar, mas aí tá a mesma coisa, não mudou em nada. Direto ao ponto, prefeito. O Celso me deu essa permissão, nós agora direto ao ponto. Com certeza. Entendo perfeitamente, Ivan. Quando eu tratava dessa forma, eu diria assim, que já no primeiro dia nós tínhamos as nossas equipes de plantão. No segundo dia eles já vieram nos visitar, queriam saber o porquê que a gente veio, né? E estamos, graças a Deus, dando conta do recado em todas as atividades, todas aquelas demandas que têm advindo conosco, né? Sempre procurando aprimorar essa questão do atendimento, né? E a gente veio assim para fazer um diferencial, tanto é que nós vamos ter algumas prioridades pela frente, com certeza, procurando atender aquilo que se encontra em nosso plano de governo, né? Quer seja a área industrial, pavimentação de ruas. Daqui a pouco nós temos algumas ampliações nas mais diversas áreas, na unidade de saúde, não diferente lá da nossa creche. Enfim, já está sendo executada a ampliação lá do prédio do ensino fundamental. Daqui a pouco estamos organizando sim uma ampliação, inclusive do CRAS, que é da área social. Então são inúmeras situações, programas que daqui a pouco estamos aprimorando em cada área, né? Principalmente também na área agrícola, até porque o município é essencialmente agrícola, né? Então são inúmeras demandas que estão à nossa frente. É importante, e aí eu quero saber do Ivo, né? Ivo, destaca para nós alguns pontos diferenciais da gestão Sidnei e Ivo. O que eu quero colocar, deixar bem claro, que a gente colocou também em épocas de campanha, de que a administração pública, ela não existe alguém dizer que vai fazer mudanças faraônicas. Mas assim, a gente tem, por exemplo, o perímetro urbano. Hoje a nossa cidade precisa ser embelezada. Então o passeio público é um projeto que a gente vai fazer uma revitalização do passeio público, né? E o que o Sidnei colocou também. O que nós temos é dar continuidade ao trabalho, né? Continuidade ao trabalho, porque, que nem eu falei, o município não tem como destrilhar, parar.
lá para o outro lado, né? É continuar os trabalhos que já vinham sendo feitos. Nosso município é essencialmente agrícola, então o que nós vamos fazer é manter e auxiliar mais ainda os agricultores, que são o nosso alicerce. E assim nós vamos fazer uma administração para que nós cheguemos lá no fim, né? Acesso asfáltico, por exemplo, nós vamos lutar muito para que nós conseguimos recursos advindos do Estado e da União para nós asfaltar, calçar, para levar assim maior qualidade de vida para o interior, porque é esse o nosso alvo. E assim aqui dentro do perímetro urbano também a gente vai revitalizar, que com certeza nós temos também a questão da água, né? A questão da água, que nós precisamos dar uma atenção muito especial, e nós temos certeza que ao entregar o nosso mandato nós queremos deixar a questão da água também solucionada, pelo menos temporariamente. Hoje Tigrinhos conta com quantos habitantes? 2.356. A gente sabe, Celso, prefeito, a dificuldade dos pequenos municípios em manter a população no município, mas também desenvolver. E aí, para quem acompanha, a gente sabe que em algum momento se aventou a possibilidade da reincorporação desses pequenos municípios no município mãe, que no caso Tigrinhos voltaria a ser distrito de Maravilha há um tempo atrás, né? E muito se lutou para que continuasse como município. A gente sabe as dificuldades. E claro que Tigrinhos também tem se destacado em algumas áreas muito importantes que se diga. E aí, quais os principais avanços, pensando nesse sentido do desenvolvimento, que vocês, enquanto gestores públicos, pretendem implantar aqui no município? Mas então, Ivana, a população do Tigrinho, nesse sentido, tem crescido, né? Isso significa que as pessoas estão olhando para Tigrinhos com bons olhos, né? Estão permanecendo aqui, a população está aumentando. E com relação a essa possível volta ao município mãe, como dizem, de fato é uma preocupação assim nesse sentido para a gente. Por quê? Porque por trás disso a gente percebe que existe aquela possibilidade, evidência, de a gente melhorar a questão do movimento econômico. E é aí que a gente se volta naquela situação assim. Daqui a pouco está assim aumentando a nossa área industrial. Com isso eu posso ter garantia que vários empresários, inclusive da região e principalmente de Maravilha, nos procuraram no interesse, né, de se instalar aqui. E claro que isso transcorre num percurso de mão de obra, só que essa mão de obra a gente percebe assim, mesmo que com dificuldade, mas é uma questão inerente a cada empresa. Algumas conseguem contrair uma maior mão de obra, outras menor e assim por diante. E o fato também de a gente estar aqui próximo à Maravilha, essa demanda do pessoal hoje, eles residem aqui no nosso município e procuram essa possibilidade empregatícia logo aí no município de Maravilha. Claro que a gente já chegou no programa aqui, já foi fazendo 1001 perguntas, né? Porque estamos no primeiro mês de mandato, iniciando o segundo, a gente sabe que talvez estamos organizando a casa. É um reconhecimento, né, Celso? Com certeza. Dessa dificuldade, muitas vezes, por mais que venha de uma sucessão, né? É um outro mandato, uma outra gestão, um outro olhar. Uma outra realidade. Né? Exatamente. Claro que é uma outra ótica de gerir o bem público. Nessa sequência de entrevistas, nós estivemos conversando com o prefeito eleito do município de Bom Jesus do Oeste, município que faz divisa aqui com Tigrinhos. E há um elo, inclusive, aí de comunicação, que já vem sendo feito, obviamente, pelos novos prefeitos, ou haverá esse diálogo, esse encontro para tratar com relação a estradas que ligam o município de Tigrinhos com Bom Jesus do Oeste, né, com relação à pavimentação. Agora, o que eu quero colocar no ponto que vem de lá, e o prefeito deixou muito bem claro, junto com o vice, de que muitos abacaxis estão sendo descascados por eles, neste momento, deixados pela gestão anterior. Apesar de vocês virem de uma gestão, pelo menos, né, de um prefeito que tem uma ligação bastante forte com vocês, porque vocês são a sucessão do prefeito Derli,
Como é que é essa realidade aqui em Tigrinhos? Algum abacaxi, algum pepino ficou para vocês aqui resolverem algum problema nesse sentido que está dando dor de cabeça neste primeiro mês ou primeiros dias de gestão? Nesse sentido, Celso, a gente pode garantir para ti, pode garantir para a população de Tigrinhos que a gente está enfrentando com muita tranquilidade, até porque o percurso que a gente percebe aqui em Tigrinhos é o percurso normal, né, de uma sucessão de uma administração para outra. Até então, a administração anterior vinha na mais perfeita normalidade e, nesse instante, estamos dando continuidade, incrementando em tudo aquilo que é possível. O suposto abacaxi, eu diria para ti, Celso, que seriam aquelas situações normais que acontecem no dia a dia, mas que não acarreta ser em questões de gravidade e assim por diante, situações normais. Tanto é que temos sim alguns desafios, né, algumas demandas, mas que são situações subsequentes. Por exemplo, eu cito uma delas, nós estamos em fase agora da questão do REURB, né? Toda essa organização legal aqui do nosso município. Então são os aparatos que eles vão se apresentando e na medida possível, graças a Deus, a gente está tendo entendimento de todas essas situações e vamos lá alavancando rumo ao desenvolvimento. Muito bem. O vice-prefeito Ivo falava sobre algumas prioridades que vocês já estão trabalhando, já estão analisando com uma atenção mais ampla. Ele destacava a questão de revitalização do centro aqui da cidade. Eu gostaria, Ivo, juntamente com o prefeito Sidney, que vocês detalhassem um pouco mais, se já se tem esse projeto de revitalização, como vai acontecer, como vai se proceder essa revitalização, em qual ponto ou quais pontos, né, que serão revitalizados. E outro ponto é a questão de estradas do interior, atenção especial também às estradas. Como vai se proceder a condição de melhorias das estradas de chão, ou a possibilidade também de levar calçamento ou pavimentação asfáltica para algumas comunidades do interior de Tigrinhos? Pois bem, a gente até dividiu um pouco a nossa administração, né, por o Sidney ser um professor, então a gente definiu um pouco assim que eu ficava mais com a agricultura e DMR e ele cuidava um pouco mais da educação, né? Sim. Mas assim, a gente tem sim grandes anseios em fazer calçamento nas comunidades, como veio sendo feito na Trindade, quem sabe linha nova, né? E quem sabe alguns acessos aí do perímetro urbano aí para frente, né? E a questão das estradas do interior, a gente vai continuar com um projeto que já vinha sendo feito com britagem. Inclusive, eu quero aqui fazer um pedido muito especial aos nossos agricultores, porque esse novo sistema de estradas no interior vai ser um sistema novo. Celso, no tempo normal, há anos atrás de nós fazer estrada, você fazia a estrada de dentro para fora. Quer dizer o quê? Jogando a sujeira tudo para o branco. E nesse momento, com o sistema de britagem, nós precisamos de jogar essa brita para o meio da estrada. Então quer dizer o quê? Nós vamos precisar muito da colaboração dos agricultores, porque até agora ainda nós não conseguimos uma motoniveladora que classifica a sujeira da brita, certo? Então a gente vai pedir encarecidamente para os agricultores para que eles façam a manutenção da beira da estrada, porque assim, 50% ou mais das margens da estrada é o agricultor que mantém, mantendo a beira da estrada limpa. E isso a gente vai, nesse momento a gente vai implantar esse novo sistema de estradas, mas no futuro a gente vai cobrar a pessoa que não fizer essa manutenção e não nos ajudar, a gente também, naquele momento deles vir pedir o pão, a gente vai pedir como que está a beirada da estrada, porque a gente quer trabalhar pro bem do munícipe, mas também que ele nos ajude. Que haja uma contrapartida. Certo. Se me permite, com relação à questão da revitalização aqui em Tigrinhos, a gente está pensando amplamente numa questão do próprio passeio público, né? Tanto da Felipe Bachinski aqui, quanto da Rua Santo Antônio, no sentido assim
de uniformizarmos tudo isso. Para vocês terem ideia, a gente tem também uma ciclovia, né, que vai aqui de Tigrinhos até o Lajeado Tigre. Inclusive a gente quer ampliar um pouco mais, a gente quer revitalizar toda essa questão, né? Aí daqui a pouco tem os canteiros centrais, que a gente quer trabalhar alguma coisa assim no sentido de tornar mais bonito, mais atraente. Que muitas pessoas que passam aqui pelos Tigrinhos, eles dizem assim, puxa, mas que cidade bonita, limpa, e a gente quer transformar todo esse ambiente assim de forma melhorada ainda, pensando na própria qualidade de vida das pessoas e assim por diante. Perfeito. Um ponto muito importante, prefeito, é trabalhar a questão da presença das pessoas, e em especial dos jovens, principalmente nos pequenos municípios, para que eles sintam o desenvolvimento e queiram ficar no município. Aí vínhamos falando e ouvindo vocês falarem tratar do embelezamento, desse cuidado também do município, seja ele no interior, seja ele na cidade, né? E aí, estava aqui pensando, né, qual que é esse espaço a ser oferecido para a juventude, para que ela fique em Tigrinhos e queira aqui desenvolver? Mas então, através da própria cultura, a gente está promovendo, assim, procurando desenvolver alguns projetos bem atrativos nesse sentido, que vai ao encontro da juventude, na questão esportiva também, sempre que possível, envolvendo eles. Temos, inclusive, hoje, já pensando, e já se fazia isso na área de informática, né? Não diferente, a gente procura, assim, proporcionar uma ajuda a essa juventude no sentido de auxiliar, inclusive, em questões acadêmicas, né? De uma formação, assim, de um modo geral, culturalmente, e que esse jovem, né, ele se sinta bem no nosso município e permaneça e conviva aqui conosco. Importante. A questão do esporte. A gente percebe que alguns pequenos municípios têm como atrativo principal, ou pelo menos como lazer, prática de lazer para esse público, principalmente mais jovem, mas acaba englobando aí as mais diversas cidades, obviamente, né? Como que vocês pretendem trabalhar a questão do esporte para inclusive ampliar essa gama, né? De não somente ter a presença da prática de futebol, por exemplo, né? Mas outras modalidades esportivas também, para ampliar esse leque para esses públicos? Com certeza, Celso, a gente vai estar desenvolvendo uma atividade bem mais ampla com relação a toda essa questão. Para você ter ideia, a gente já está na fase de contratação de um quadro pessoal que vai dar um acompanhamento, assim, desde as categorias mais inferiores até as categorias maiores, né? E aí não ficamos só no futebol, não, é vôlei de quadra, é vôlei de areia. Para você ter ideia, hoje nós já temos, a gente já tem um campo inclusive iluminado, que é um atrativo a mais, período noturno, enfim, N situações que a gente estaria evidenciando nesse sentido. Inclusive, Celso, hoje nós temos um campo iluminado no município de Tigrinhos, onde nem na região, nem Maravilha, de Chapecó para cá, o nosso campo foi uma obra do prefeito Derlido Oliveira, né? O melhor campo de Chapecó para cá é o do Esporte Clube Fluminense de Tigrinhos. Então a gente quer trabalhar também, quem sabe, aí uma vez por semana, né, com o professor Cleidmar depois, quem sabe uma vez por semana nós fazer aí uns treinamentos, uns joguinhos, um treinamento, porque assim, nesse ano a gente participou da Copa Maravilha, mas a gente aqui no município, por ter 2.300 habitantes, vocês sabem a dificuldade para nós conseguir esses atletas. Sim. Mas tinha por modalidade 5 a 6 atletas, né? Aí a gente trouxe um de Severi, um de Chapecó, e fomos incrementando, né? Para dizer que Tigrinhos estava, né, na atividade. E assim agora a gente vai ter esses professores, a gente não tinha uma preparação desses alunos na questão do campo, né? Então agora a gente vai ter, com a iluminação, com o professor 40 horas, a gente vai conseguir trabalhar melhor, e para o ano que vem a gente vai estar novamente presente na Copa Maravilha e quem sabe outras nos competições, destaques, né? Exatamente. A gente não fez feio, mas a gente ficou naquele
Zero mata zero, né? Importante a presença, é um grande começo, né? Eu sei que tem muitos pontos aqui, Ivana, para nós detalharmos, né, compreendermos um pouquinho com o prefeito Sidnei, o vice-Ivo. O Ivo tocava num ponto muito importante também para o município de Tigrinhos com relação a uma preocupação da população. E é uma preocupação, talvez, de muitas famílias, principalmente nesse período, nessa época do ano. Questão de chove, não chove, vem a estiagem, né, uma semana sem água, 2 semanas, 3, um mês, enfim. Sempre há essa preocupação por parte da população nessa época do ano. O senhor tocava na questão da água, temos que melhorar essa condição. Então eu gostaria que o senhor, Ivo, detalhasse um pouco como é que vocês estão revendo essa questão para melhorar o abastecimento de água às comunidades, não só o perímetro urbano aqui de Tigrinhos, mas também nas comunidades do interior. Certo. De imediato, Celso, não tem o que nós fazer. Vai ter que ser a perfuração de mais alguns poços aonde há necessidade, né? Mas a longo prazo, o que nós temos no projeto aí, São Miguel da Boa Vista, Maravilha, até junto, a gente tinha assim analisado, pensado numa possibilidade da gente trazer água do Sargento para São Miguel da Boa Vista, Maravilha e Tigrinhos. Fazer uma parceria junto ao governo do estado, ao governo federal, angariar recursos para que nós resolvêssemos o problema de todos os municípios, né? Porque isso é uma novela, como os outros Maravilha é uma novela, Tigrinhos e todos os municípios têm essa novela. Mas a princípio, assim, o nosso único recurso que nós temos é realmente os poços artesianos, né? E proteção de fontes ou cisternas, né? Que a gente poderá também pensar nessa situação de grandes cisternas. Então, se não há essa possibilidade de São Miguel da Boa Vista nós fazer alguma coisa via Sargento, a questão de cisternas enormes, né? Então, para a gente conseguir manter. Mas aí trabalhando numa questão público-privado, trabalhando com as pessoas mesmo, para elas desenvolverem as cisternas particulares dela, ou uma cisterna do município? Se me permite, Vânia, eu diria assim que realmente essa questão hídrica é preocupante. A gente convive nesse momento, nessa realidade. Tanto é que há muitos dias a gente já vinha instigando, inclusive o pessoal da Casan. Ontem tivemos reuniões aqui com o André. Hoje já eles estão se dedicando nessa questão da água no perímetro urbano aqui da cidade. Não diferente do nosso interior diariamente, né, Ivo? Está ali o caminhão-pipa abastecendo associações, abastecendo propriedades particulares, enfim, caixas d'água, tudo que é possível a gente está realizando. De forma paliativa, prefeito Sidnei, nesse primeiro momento, para pelo menos amenizar tranquilizar um pouco a população, a primeira alternativa, ou pelo menos a primeira ação de vocês, seria a abertura de outros poços artesianos? Qual é essa primeira condição de ação por parte de vocês? E a Casan, obviamente. Essa ação propriamente dita estaria mais direcionada ao interior do município. Tanto é que, para o conhecimento de vocês e da população, hoje os nossos poços artesianos aqui da cidade de Tigrinhos, eles dão sustentação à demanda de água. Quer dizer, a água existe, é apenas uma questão pontual de rede e, inclusive, a gente teve o aval e acredito que aconteça, em virtude do crescimento de nossa cidade, inclusive vindo de uma situação assim, de uma mera associação. Então nós temos uma rede aqui em Tigrinhos bastante deficitária, né? E já se pensa, através da Casan, de trazer um projeto piloto, projeto melhorado nesse sentido, para que de fato consiga abastecer a nossa população. Perfeito. A gente percebe que esse é um problema meio que geral, né? Não é só no município de Maravilha, Tigrinhos, é meio que uma necessidade básica diante de tudo que está acontecendo. E é importante, prefeito e vice, essa menção que eu faço para quem nos ouve e nos vê através do YouTube, porque muita gente, por mais que sejam municípios próximos, acabam não conhecendo, não conhece a realidade de Tigrinhos, não conhece a realidade de Maravilha, não conhece a realidade de Iraceminha, por exemplo. E Celso, um ponto muito importante que se destaca aqui:
a dificuldade dos pequenos municípios com relação ao aporte de recursos. Porque num grande município você tem recursos, você tem facilidades. Município pequeno, como ele estava falando, é você contar com o auxílio da população. E da mesma forma a população fazer parte, daqui a pouco, da gestão do governo. E isso é um ponto que eu queria perguntar para vocês. Como se trata de um município pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, Celso, essa facilidade, essa proximidade, e aí como a população de Tigrinhos especificamente, agora que está nos vendo, tá? Já convidar todo mundo para quem está ouvindo na 90.3, acesse o nosso canal no YouTube, gente, que a gente está lá, essa e outras entrevistas estão lá, vocês podem escrever inclusive, prefeito isso, prefeito aquilo, quero sugerir, não quero sugerir, manda o seu recado que a gente depois repassa para vocês, né? Mas aí, prefeito, assim, querendo saber mesmo, como é que a população que está ouvindo, por mais que esteja concordando ou não esteja concordando, porque a gente não agrada a todo mundo, tá? Já vai sabendo disso, pode fazer parte, pode ajudar e auxiliar nessa questão com vocês, a gerir o município, talvez com ideias, com participação, como é que a população pode fazer parte disso? Exatamente, Ivana. E a gente sempre tem se colocado assim na medida do possível, né, ao lado da população, sempre procurando assim atender os anseios deles, né? Toda sugestão, né, eles nos conhecem pela humildade nossa, toda sugestão é bem-vinda e toda sugestão útil a gente vai acatar. E quando se trata de questão de recurso, eu diria a vocês assim que é uma preocupação constante e assim por diante. Não, prefeito, mas já com relação a essa demanda, assim, no sentido de poder nos auxiliar, é justamente no sentido assim de procurar otimizar o uso da água e muitas formas assim que a população poderia contribuir ainda mais conosco. E as pessoas podem, obviamente, né? É questão de conscientização. E é importante esse diálogo, esse pedido, né? Porque é uma pequena comunidade, é um pequeno município onde todo mundo conhece todo mundo praticamente, e obviamente que também, como bem disse o Ivo anteriormente, a contrapartida por parte da população é de suma importância para que o resultado de fato aconteça, né? Exato. Celso, só complementando, eu acho assim que o nosso maior problema ainda hoje é a cidade, porque no interior a gente vai trabalhar nesse sentido individual, porque as famílias já estão se conscientizando com a questão de cisterna, e no sistema do governo aí nós temos, através da IPAGRE, a gente tem assim as cisternas, a pessoa paga um tanto só e o resto vem do governo. Então a gente vai dar bastante incentivo e visitar as famílias. O engenheiro agrônomo vai visitar as famílias e nós queremos resolver assim os particulares do interior. Nós vamos conseguir resolver assim através da IPAGRE, através de postos. A gente vai doação de tubos, a gente vai fazer para eles, né, para fazer a proteção de fontes. Então assim, a questão do interior a gente vai assim resolver em pouco tempo, vai estar tudo resolvido, porque nenhum aviário, nenhum que tem produção de vaca de leite vai querer esperar a prefeitura levar água todo dia. Ele vai ajudar a resolver o seu problema mesmo. Mesmo porque a água é fundamental para o desenvolvimento dessas atividades, né? Então é importante que se fale também, prefeito, que eu fiz essa menção da participação do público, não só na questão de cobrar, mas da contrapartida da conscientização e também das atitudes, né? Da dificuldade que a gente sabe que hoje depende lá do senhor lá de cima, né? Tem dois pontos aqui, prefeito Sidney, que eu quero abordar com o senhor, e um outro segundo ponto, né? Depois passo para a Ivana, obviamente, aqui. A questão dos novos gestores da região, pelo menos, né, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do Direto ao Ponto, muitos dos prefeitos, ou quase que a sua maioria, eles vêm tentando trabalhar algumas questões para melhorar o aspecto visual do seu município, da sua cidade, melhor dizendo, né? Uma questão é a rua coberta. A gente percebe que há uma questão particular dos prefeitos em implantar, para quem ainda não tem, né, para quem ainda não possui, enfim, uma rua coberta para realização de atividades, eventos, shows, enfim, né, para que a comunidade tenha um espaço melhor para as atividades ao ar livre. Há esse desejo de vocês
existe esse projeto para a implantação talvez de uma rua coberta aqui na cidade de Tigrinhos. E colocando o gancho aqui, emendando uma outra pergunta, é com relação à área industrial. É uma atenção também dos prefeitos aqui da região de trabalhar amplamente a questão da área industrial também. Como é que vocês estão trabalhando, ou pelo menos pensam, esses dois pontos? Tem projeto para uma futura construção de área de rua coberta aqui em Tigrinhos? E a questão da área industrial também? Se me permite, Celso, eu diria para ti assim, que graças a Deus, Tigrinhos, nesse sentido, né, pela idade do município, enfim, apenas 29 anos, mas ele já conta com um aparato físico muito bem desenvolvido aqui, né? Prefeitura municipal, posto de saúde, CRAS, CREAS, nós hoje temos 2 ginásios de esporte, campo de futebol, praça, enfim, nós temos um aparato assim, um tanto quanto bem arrojado para o nosso município aqui. E claro que não tenho dúvida que daqui a pouco seria um desejo. E digo mais para vocês, nós temos um espaço físico, né, ali entre ginásio e a nossa praça municipal, que seria um belo espaço, seria o local ideal para esse tipo de atividade. Tanto é que inúmeras situações, eventos que são feitos, o ginásio com porta é grande, mas daqui a pouco ele é feito ao ar livre, né? Na praça municipal, em virtude, quem sabe, da falta de um espaço deste. Mas eu diria mais, tudo isso faz parte da questão física, né? E uma das preocupações nossas também, daqui a pouco, voltado às questões intelectuais. Então, por isso, a gente tem os olhos bastante voltados, assim, para a área da educação, né? Já organizamos o pessoal do quadro pessoal, os professores já estão aí trabalhando e a gente pretende fornecer a eles, né, todo um aparato assim de aperfeiçoamento, né, não diferente daquela preocupação constante na área pedagógica que a gente deve atacar assim de uma forma mais efetiva, né? Então, nesse contexto todo, existe uma preocupação bastante grande da gente. E com relação à área industrial, tão logo que possível, a gente estará adquirindo uma determinada área, como tem outros empresários aqui da região, inclusive de Maravilha, que já estão vindo assim meio que por conta, querendo se instalar aqui no nosso município. A gente estaria dando aquela contrapartida de terraplanagem, de pavimentação para se chegar no local e assim por diante. Então, tudo isso a gente aos poucos vem elencando e nós queremos desenvolver. Mas não é somente para aquele empresário de fora. Nós também, eu diria assim, né, Ivo, nós temos as receitas caseiras aqui do município. Nós temos uma empresa se localizando aqui que para nossa realidade vai ser uma empresa assim de um bom porte na área de britagem. Já está acontecendo, estão se instalando, né? Não diferente na área modeleira, que nós temos um pessoal assim que está desenvolvendo essa atividade, não diferente na área têxtil, que também é objetivo nosso. E daqui a pouco a gente estará elencando e desenvolvendo todas essas atividades. Importante esse apoio para as pratas da casa. Né? Exato. E é importante também que se fale que é um início de gestão, de mandato. Que nós somos do direto ao ponto desde o período eleitoral, que nós viemos acompanhando isso. Até quem nos acompanha pelas redes sociais, ou pelo nosso canal no YouTube, ou pela 90.3, pôde acompanhar essa trajetória e tem acompanhado agora, não só vocês, mas os outros gestores dos outros municípios, que a gente está vindo nesse primeiro momento, né, Celso? Agora num quadro diferente, vindo direto aqui ao ponto no município, trazer essa realidade para as pessoas. Por quê, prefeito e vice? Para que as pessoas acompanhem a gestão. Um dos papéis da imprensa e nós, enquanto rádio, é fazer isso, é trazer a população junto da gestão, para que consiga auxiliar e também acompanhar o seu município, talvez com ideias,
com informações, porque nós tivemos relatos de prefeitos que acompanham direto ao ponto e tiram uma ideia, opa, gostei, acho legal esse entrelaçamento de ideias, porque é uma nova gestão, um novo mandato, embora uma sucessão, mas com novas perspectivas, né? Até mesmo que a gente faz perguntas aqui e talvez não se tenha muito uma resposta, que a ideia é trazer o desenvolvimento, e nós, enquanto imprensa, queremos noticiar tudo isso. Por isso estamos aqui com o Direto ao Ponto, que aliás eu preciso anunciar os nossos patrocinadores antes que a gente vá para o encaminhamento para o final. Exato. Agradecendo a oportunidade que esses empresários nos dão de trazer o nosso programa para junto às prefeituras. Então eu quero agradecer a Foco Energia, a UP Odontologia, o Grupo Oliveira, a Nova Era, a Construtora e também o Conecta Pro Estúdio de Gravação. Celso, a união, unidos pelo desenvolvimento, esse era o tema, o lema da coligação Sidney Prefeito e Ivo Vice, que se sagrou vencedora no dia 6 de outubro, que agora está aqui no primeiro momento gerindo o município, com muitos desafios, a gente sabe que não param por aí. E a gente fica feliz quando chega nos municípios, gente, eu quero falar aqui nos bastidores, para quem está ouvindo, que quase todos os municípios têm a foto panorâmica do município, Sim. né? E aí a gente fica feliz quando vê o prefeito, eles sempre vão lá, almoçam e tal, nesse desejo de desenvolver, né? Acredito que seja também esse de vocês, a junção de um professor com um agricultor. É o casamento quase perfeito, né? A educação... As duas realidades, né? Exato. Que é de suma importância num pequeno município, né? Há exemplo aí de Tigrinhos. E já que você pega esse gancho de educação, o prefeito Sidney certamente vai trabalhar, e até colocou muito amplamente a questão da educação, a questão da cultura aqui no município, a atenção básica à saúde também é outro ponto que certamente eles vão trabalhar muito, né, com relação aos outros pontos que a gente já abordou. Mas é muito importante nós conhecermos esse município de Tigrinhos. Para quem não conhece Tigrinhos, turisticamente falando, a gente sabe que muitas pessoas querem conhecer Tigrinhos. Como conhecer Tigrinhos? Como explorar? O que vocês têm de bom para oferecer para quem vier conhecer Tigrinhos? O turista mesmo, né? Não, se começar... Essa questão até tem algum plano, projeto de desenvolvimento turístico? O que conhecer aqui? E o nome Tigrinhos? Pois é, Tigrinhos. Mas então, se me permite, o nome Tigrinhos é advindo dos felinos, né? Porque na época dizem que aqui existia, né, um felino, né, maior, de mais idade, com um felino menor, que é o caso do Lajado Tigre e Tigrinho. Sim, sim. Então, historicamente, é essa questão. Quem sabe, talvez naquele momento não foi um tigre, quem sabe uma onça pintada, mas enfim... Historicamente, se tornou quase que uma lenda. Nos relatos dessa forma, né? Com relação a essa questão turística, né? De fato, é uma questão ainda que precisamos explorar muito, né? Hoje em dia a gente percebe assim que está muito relacionado à questão de questões naturais, né? Fenômenos naturais, enfim. Tudo isso a gente vai precisar explorar um pouquinho mais. E claro que algumas demandas no aspecto físico aqui da cidade, que daqui a pouco pode ser um atrativo. Para vocês terem ideia, eu estou dia observando essa questão hídrica do nosso município. Eu estive lá em cima observando as caixas d'água e naquele momento parou ali um caminhão, estacionou, ligou alerta e lá ele tirou foto em frente ao nosso portal, que aliás quem vem de Maravilha, Tigrinhos, percebe assim um portal um tanto quanto bem apresentável, bem bonito, né? Sim. Então nesse sentido a gente vai ter que ainda pensar em algumas situações que daqui a pouco evidenciam um pouquinho melhor o nosso município. Vamos lá. Tigrinhos, de origem de um tigre, um animal forte. Prefeito, o que é um diferencial do município? Por exemplo, eu não conheço Tigrinhos, um diferencial do município. Ponto, assim, pode falar só um. O senhor acha que esse aqui é um diferencial do município? É o aspecto físico que é apresentável aqui da nossa cidade, de um modo geral, né? E daqui a pouco a gente vai ter para explorar aí algumas questões naturais, cachoeira,
enfim, assim por diante. Quando a gente fala também dessas questões turísticas, daqui a pouco a gente pode se voltar à questão cultural, né? Outros municípios, por exemplo, daqui a pouco tem algum local com alguma comida típica, algum atrativo nesse sentido. Em Tigrinhos, o que é mais servido aqui? Agora fiquei curiosa, a gente já está quase entrando num persona aqui. Interessante, com certeza. Olha, aqui tem algumas festas características, né? O Rio se sente muito bem à vontade de colocar essas questões. Eu acho que eu ia colocar até para vocês, por exemplo, assim, nós somos conhecidos até por pessoas de Maravilha porque nós temos o tradicional costelão. Certo? Então isso foi criado, acho que agora vai ser o 15º, se eu não me engano, e vai ser agora em fevereiro. Então a gente já está lá a convidar a população de Tigrinhos para vir participar novamente. E a gente volta àquela situação onde nós estávamos falando da área coberta, porque nesse sentido, Tigrinhos, a gente coloca em torno de 800 pessoas nesse evento. E a partir do momento que nós tivermos condições da área coberta, quem sabe nós podemos passar para 1.500 pessoas. Por quê? Porque assim, a dificuldade não é de vender ficha, a dificuldade é realmente no local. Questão de comportar o público. Isso. Então, quem sabe amanhã depois, porque tem outros municípios que é conhecido como Porco no Rolete, né? Como isso, Festa da Uva. E o nosso município, então, é o Costelão mesmo, que foi um dos primeiros municípios que fez. E graças a Deus sempre está dando certo e vou convidar para o pessoal participar novamente. Abrindo um parênteses aqui, lá no Rio Grande do Sul, a cidade de Lagoa Vermelha, o município de Lagoa Vermelha ganhou recentemente, foi uma batalha muito grande, mas recentemente ganhou o título como a capital nacional do churrasco. Uau. Hoje Lagoa Vermelha é considerada a capital do churrasco. Lá se faz o melhor churrasco, exatamente, está em torno de 30 mil habitantes, praticamente o mesmo tamanho do município de Maravilha, mas hoje o município de Lagoa Vermelha é reconhecido nacionalmente como o melhor churrasco. Daqui a pouco, Tigrinhos com o melhor costelão do Brasil, né? Aliás, a gente está apto já a provar também, prefeito, não tem problema nenhum. Quando é que vai ser a festa? Vai ser em fevereiro, bem certa a data, eu não sei ainda, mas eu vou repassar. Fiquem atentos em fevereiro, aqui o costelão do município de Tigrinhos. Exato. Porque, claro, o município tem um diferencial. Todo município tem. E a gente convida as pessoas a conhecerem Tigrinhos, as belezas naturais, conhecer, passear, daqui a pouco ir no comércio, interagir com as pessoas. Vai que dessa visita surge o interesse de morar no município, ou desenvolver com uma atividade profissional, com alguma coisa. Porque oportunidades tem. Certo? Exatamente. Perfeito. Gente, eu preciso encerrar o programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no gabinete do prefeito Sidney e do vice Ivo Ari, no município de Tigrinhos. Agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer a você, Celso, o pessoal que está atrás das câmeras, que está nos acompanhando. E principalmente eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora no Direto ao Ponto. Já convido você a seguir a gente no YouTube e também no Instagram. Deixar o seu comentário, porque aí a gente pode saber o que vocês querem ouvir. Ou daqui a pouco, algum comentário para o prefeito, para o vice, alguma informação. Nós estamos aí para levar o melhor da informação e entretenimento para você. Meu muito obrigado, prefeito, vice, Celso. Quero deixar os microfones abertos aqui para as considerações finais e também para o meu colaborador aqui para a gente fazer o encerramento. Só agradecer a receptividade. Como sempre, a gente está sempre muito em casa aqui em Tigrinhos, até porque somos parceiros, né, da gestão pública aqui do município, né, e agora sob o comando aí do prefeito Sidney e do vice Ivo, desejando sucesso nessa caminhada e no trabalho de vocês aí, meus amigos. Se me permite, Celso, Ivana, eu gostaria de também fazer aqui uma referência muito especial, que é a nossa Câmara de Vereadores. A gente sabe que são órgãos independentes, porém são harmônicos entre si. E os nossos vereadores aqui, eles estão assim juntamente conosco, né, procurando fazer o melhor possível em prol de Tigrinhos. O lançamento do desafio foi dado a eles. Eles estão junto conosco no sentido de que possamos desenvolver cada vez melhor Tigrinhos e, como eu diria em outros tempos, aqui em Tigrinhos, a partir de então, nós temos um partido que se chama Tigrinhos.
A gente está fazendo um chamamento tanto das outras siglas partidárias para participar junto conosco e pensando em prol do nosso município. Mas agradecendo então de antemão essa oportunidade que vocês nos concederam e dizer assim a vocês que sejam sempre bem-vindos ao município de Tigrinhos e estamos à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Também quero agradecer Celso, Ivânia, quero agradecer aos munícipes tigrinhenses que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, pelas redes sociais, e dizer para vocês que quem sabe hoje a gente não conseguiu colocar exatamente as prioridades das prioridades, porque no final dessa semana a gente vai sentar, porque vocês vão de convir com nós que a gente está 30 dias frente à administração, com 30 dias de férias dos funcionários, então quer dizer, nós estamos trabalhando apenas 11, 12 dias até agora, exatamente, né? Então eu quero agradecer a vocês e pedir encarecidamente para a população de Tigrinhos que vem conosco fazer uma administração diferente, vir dar ideias para nós, para que nós assim possamos fazer um Tigrinhos melhor. E dizer para vocês que o lema de Tigrinhos é Tigrinhos, lugar de gente feliz. Uau, e olha só. Celso, muito obrigada a você, um grande beijo. Não desligue o seu rádio, já Pedro Castanho no ar com o Canta Maravilha. E a programação da Rádio Difusora segue final de semana dentro. Um grande abraço, um excelente final de semana, até o próximo. Tchau. Tchau.